Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar dicas terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira falando de astrologia. Vou falar sobre o eclipse híbrido que vai ocorrer no dia 20 de abril agora, minha gente. Pois é, mas antes, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar astrologia. Pois é, esse eclipse dessa semana, dia 20 de abril, às 1h12 de Brasília, esse eclipse, vale a pena a gente estar falando sobre o eclipse. Por quê? O que é esse eclipse? Qual é a grande relevância desse eclipse? A grande relevância desse eclipse é que ele é um eclipse híbrido. O que significa isso? Significa o seguinte, minha gente, o eclipse ele pode ser parcial, total ou anular. Parcial é quando parcialmente, né, a Lua encobre o Sol ali. Total é quando essa cobertura é completa. E anular quando o disco lunar ele é bem menor que o disco solar, então fica como fosse um pratinho pequeno, né, e atrás um prato maior, né, por assim dizer, para usar essa metáfora. Então a gente tem essas três possibilidades. Só que esse eclipse aí do dia 20 de abril, ele vai ser anular, ele vai se formar anular, vai ficar total e depois volta a ser anular. Então, ele é híbrido total anular. E também é interessante dizer que nesse século 21 nós teremos apenas 7 eclipses híbridos ao longo desses 100 anos. É isso aí, minha gente. Então daí a gente vê a singularidade, a relevância, a importância desse eclipse, né? Essa é a primeira ideia, tá? Esse eclipse ele vai ocorrer, né, no dia 20 de abril, é 1h12 de Brasília, vai ocorrer no 29º grau de Áries. Então vai afetar a beça ali esse eixo Áries-Libra, e todo o eclipse ele vem num par, numa polarização. Ele vai ser completado, por assim dizer, a etapa desse eclipse lá no dia 14 de outubro, quando a gente vai ter um eclipse em Libra, um eclipse solar também em Libra. Muito importante dizer que esse 29º grau ariano, ele está sendo ativado por dois aspectos muito importantes. Uma conjunção com Júpiter e uma quadratura com Plutão. Então veja bem, ó, a gente tem Júpiter benéfico, ali tentando dar uma equilibrada, tentando ali trazer, né, benefícios dessa configuração astrológica, e Plutão falando em processos poderosos de transformação. Antes de aprofundar aí um pouco uma interpretação dessa relação do eclipse de 29 graus de Áries com esse Júpiter, com esse Plutão, vale dizer que o eclipse ele atua em 3 níveis. Ele atua no nível transpessoal, no nível espiritual, ele atua no nível coletivo e atua no nível individual. Nesse eclipse do dia 20 de abril, essa ação coletiva vai ser muito, muito poderosa, muito, muito importante. E o que traz aí de informação, né, esse eclipse no 29º grau de Áries? Ele está falando, né, sobre a possibilidade da gente estar configurando um novo caminho para a sociedade, para a civilização. Por que é que ele fala sobre isso? Ele fala sobre isso porque ele vai estar caindo numa lua nova. Então, tem relação com um processo de abertura e renascimento. Abertura e renascimento, né, afetando a sociedade como um todo, né, porque a gente tem especialmente ali o aspecto desafiador de Plutão, no 0 grau de Aquário, né, falando o quê? O que esse Plutãozão entrando em Aquário fala? Já falei a beça sobre isso aqui. Ele fala de um processo que se inicia agora, né, de abertura para a nova era.
a sociedade humana, a civilização humana, ela não poderá mais se configurar com base na exploração irracional, desenfreada da natureza e nem na exploração do homem pelo homem. Então a gente vai precisar, né, descobrir novos caminhos societários, novos caminhos civilizatórios, né, que respeitem a sustentabilidade, que respeitem o princípio do humanismo. A era de Aquários é para ser a era da humanidade, uma era maravilhosa, onde a gente consiga construir uma sociedade mais equilibrada, pautada ali na igualdade, na fraternidade, na liberdade, pautada nos valores da Revolução Francesa. E olha que detalhe, né? É, é, Quando aconteceu a Revolução Francesa, Plutão estava lá em Aquário. Então esse eclipse aí agora, ele está trazendo, né, a mensagem de que, ó, gente, chegou a hora. Seja através da diplomacia Júpiter, ou seja através do conflito, da guerra Plutão, chegou a hora da gente reconfigurar a civilização humana. Esse eclipse aí do dia 20 agora, né, vai ficar reverberando ao longo desse período até 14 de outubro, trazendo, né, mexendo poderosamente em todas as nossas nações, poderosamente em todas as sociedades humanas aí, no planeta, né, justamente para fazer com que a gente entenda definitivamente que chegou o momento de se configurar de um outro jeito, de uma forma mais humana, tá? Então a gente pode ver aí disputas de poder se acirrando, essa guerra na Ucrânia aí a gente pode ter a possibilidade de resolução dela, mas talvez esse conflito fique ainda mais intensificado ao longo desse processo. Tem dois caminhos aí: o caminho da diplomacia, o caminho da solução diplomática e o caminho do confronto ainda pior. Isso está nas nossas mãos, nas mãos das pessoas poderosas que governam o mundo, né, fazer essas escolhas. Mas para quem está antenado aí com todo o processo de espiritualização que a gente está vivendo, né? A humanidade ela está sendo muito apoiada, né, pela espiritualidade para que a gente consiga fazer as melhores escolhas. No nível espiritual é isso, né? É o momento da humanidade crescer, galgar um nível. É o momento da gente estar mais conectado com uma proposta espiritual de vida e construir com base nessa proposta espiritual, não religiosa, não é religiosa não, é espiritualidade, são valores humanos. Tá? Já falei aqui também uma vez, num vídeo sobre espiritualidade, que espiritualidade é tudo aquilo que está referido à energia, à metafísica e à ética. Então, uma sociedade mais ética, uma sociedade que não se paute pela exploração, nem pela exploração do homem e nem pela exploração da natureza. Agora eu vou falar um pouquinho como é que isso vai afetar os signos, né? Então, né, o primeiro eixo, Áries e Libra. Áries vai ser, muitos arianos serão muito afetados por por esse eclipse. É o momento de você rever suas escolhas. É o momento de você se reafirmar com base no quê? Com base, né, em escolhas mais éticas, em escolhas mais humanas. É o momento de você rever as suas escolhas, né, levando em consideração a ética como um critério para normatizar, para guiar você em relação, né, a essas escolhas. Os librianos serão afetados nos seus relacionamentos. Agora é hora de vocês entenderem quem são seus parceiros de verdade e quem não são seus parceiros de verdade. É a hora de fazer grandes escolhas em termos de relacionamentos. Isso vai ficar muito forte a partir de 20 de abril e até 14 de outubro, tá? Agora o eixo touro e escorpião. Os taurinos
vão estar sendo ativados na sua casa da espiritualidade. Então é um momento de profunda transformação espiritual na vida dos taurinos. É importante vocês buscarem aí cuidados com relação à saúde mental. É importante vocês buscarem também uma compreensão mais profunda sobre a realidade energética da vida, né? E também buscar caminhos de aprofundamento espiritual. Já os escorpianos serão afetados na sua vida profissional e na sua saúde. É um momento poderoso da vida profissional de um escorpiano, especialmente se você estiver conectado no seu propósito de alma. É um momento importante de fazer escolhas importantes também referentes à saúde, melhorar a sua alimentação, fazer escolhas mais saudáveis, mais naturais para a sua vida. E o eixo Gêmeos-Sagitário, né? Os geminianos serão muito afetados em relação aos seus projetos futuros. É a hora de vocês reverem seus projetos. Seus projetos eles também precisam estar assentados em escolhas éticas. Seus projetos eles precisam estar assentados com esse movimento de nova era. A nova era ela não é um papo furado. A nova era está se impondo aí, como eu falei, desde a Revolução Francesa. Revolução Francesa, Revolução Industrial já são sintomas, sinais dessa era de Aquários aí né, que vem entrando, então, desde mais ou menos uns 300 anos. Demora isso tudo uma era? Demora sim, porque uma era ela, né, tem em torno de 2.600 anos. E a transição entre eras é entre 200 a 400 anos. Então tem mais ou menos uns 400 anos aí que a gente já está vivendo essa transição e agora é o momento da entrada da era de Aquários. Sagitário vai ser afetado em relação aos seus desejos. É a hora de você ter clareza dos seus desejos, perceber que os seus desejos eles precisam estar assentados também em relação aos seus sonhos e em relação ao seu propósito maior de alma. Não é um desejozinho pequeno, passageiro, não. Um desejo maior. É o momento de você ter clareza desses desejos, porque você vai ter oportunidade para a realização dos seus desejos. O eixo Câncer-Capricórnio, os cancerianos vão ser afetados poderosamente em relação à carreira. Esse é um momento aí também de rever suas escolhas profissionais, escolhas de carreira. É um momento de você estar conectado aí no seu propósito maior. Essa conexão com o propósito pode abrir portas poderosas, oportunidades poderosas em relação à carreira do canceriano. Capricórnio vai ser afetado na família, na ancestralidade, na subjetividade. Também é importante, né, cuidados com relação à saúde mental. É importante você acessar técnicas transpessoais que venham trabalhar as coisas que você traz da sua ancestralidade. O fator genético ele não influencia apenas na nossa biologia e nas doenças, não. Ele também tem relação com os traumas, com as questões emocionais e psicológicas que estão presentes na ancestralidade. Então esse é um poderoso momento de cura para você, capricorniano. O eixo Leão-Aquário. Leão vai ser muito afetado em relação à recuperação do seu entusiasmo pela vida. É o momento de você rever aí, né, também as suas posturas espirituais e perceber que grandes oportunidades podem vir se você trabalhar a sua fé e o seu entusiasmo. Aquário vai ser afetado em relação às suas habilidades comunicativas. Agora é a hora de você botar seu bloco na rua, é hora de você levar seus projetos adiante, buscar interlocutores, buscar contatos, desenvolver habilidades comunicativas. Essa é uma chave poderosa para você, aquariano. E por fim, o eixo Virgem-Peixes. Virgem vai ser afetado em relação aos processos de transformação. Os virginianos passando por profundos processos de transformação. Esses processos de transformação serão para você o quê? Para potencializar você, né? Para trazer potência, para trazer poder para a sua vida. Poder psicológico, poder de superação. É um momento muito importante, momento de tomada de decisão. Também é muito importante para você, virginiano, que você tenha atenção e cuidado com relação à sua saúde mental, tá? E peixes, em relação à sua casa 2, Pisciano vai ser afetado em relação à casa dos valores.
valores ético-morais e valores financeiros. É um momento importante de você estar fazendo uma revisão da sua gestão financeira. É um momento importante também de você estar tomando cuidado com relação à questão da ética. A gente sabe que esse tema da ética é um tema muito importante em relação a essa temática desse eclipse. Então você, pisciano, né, fica atento a esse tema, porque isso aí, tudo isso que eu falei aqui para peixes, para todo mundo, são chaves poderosas para você surfar a onda desse eclipse de uma forma mais positiva. De qualquer maneira, as sociedades humanas elas viverão uma chacoalhada aí, tá? Porque a gente realmente está começando o processo de ingressar nessa nova era. É isso, minha gente. Essa é a dica terapêutica dessa quarta-feira. Semaninha que vem tem mais. Um beijo, obrigado.